Graça e paz, tudo bem? Que bom poder estar aqui nessa manhã com você. Você missionário, missionária que tem mudado o sertão brasileiro, um privilégio para mim. Eu me sinto muito honrado nessa manhã estar aqui compartilhando com você, mesmo que de maneira online, esse tempo aqui que o Senhor nos deu e eu quero transmitir, a minha gratidão a Deus por esse momento aqui, por poder, de certa forma, me conectar com você que está fazendo um trabalho sensacional. O Brasil está sendo transformado através da sua vida, através do seu trabalho, através dessa agência missionária de mobilização e de evangelização do sertão, a AMES. Deus seja louvado por tudo que tem sido feito. E nessa hora eu queria convidar você a pensar sobre resiliência. Você já parou para pensar que muitos missionários, muitos líderes, muitos homens e mulheres, eles param, a sua caminhada por não conseguir chegar ao lugar onde Deus tinha para eles. E por pensar nisso, eu queria trazer então o conceito de resiliência para você. Olha só, a palavra resiliência, ela tem a propriedade de alguns corpos que apresentam, de tornar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Sabe, resiliência é isso, é você ter a capacidade de ser esticado. Outra figura aqui é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar-se à má sorte ou às mudanças. Sabe, eu acredito que você e eu estamos sendo desafiados por Deus a esse tempo de sermos esticados, sabe? Quando pessoas têm desistido de projetos de Deus, quantas pessoas têm desistido de ser o que Deus sonhou, por elas não conseguirem suportar os momentos ruins, as pressões, sabe, os momentos de tristeza. Quantas pessoas têm deixado a caminhada, tem entregado o posto, deixado a base, deixado família, por não conseguir suportar os momentos de adversidade. Então, eu quero convidar você a chegar a um passo à frente, a ir a um nível mais à frente. Eu quero convidar você nessa manhã a ter uma fé inabalável, uma fé, sabe, capaz de ir além, uma fé que possa suportar as diversidades da vida, sabe? Salmo de número 1, versículo 3, diz que nós precisamos ser como uma árvore plantada junto às águas torrentes, ali as fontes de água, uma árvore que dá fruto, uma árvore frondosa, uma árvore vistosa, uma árvore que produz frutos. E é sobre isso que é ser resiliente. É nada mais do que entender que Deus nos chamou para ter uma fé inabalável. É ser uma árvore, sabe, realmente preparada para dar frutos, porque uma árvore que não é preparada, ela certamente não vai conseguir dar frutos. Ela precisa ser preparada. A sua fé, a minha fé, precisa ser preparada. E a resiliência é o que vai preparar a nossa fé para isso, sabe? E eu queria então falar 4 características para você de uma fé resiliente, de uma fé inabalável, ou de alguém que suporta as tempestades, de alguém que suporta os momentos ruins. Eu quero falar para você então sobre isso, Sendo assim, a gente pode se tornar resiliente? Como que a gente pode ser pessoas resilientes? E aí eu quero te dar a primeira dica. A primeira dica é que para ser resiliente você precisa de confiança em todo o tempo. Confie em todo o tempo. Sabe, o Salmo de número 19, a partir do versículo 7, 8, 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dá alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por ela, o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer, sabe? Existe um fato crucial que você precisa entender. Resiliência é confiar. É descansar, sabe? Mas eu não posso falar para você que confiança, ela não está atrelada a 99,9%. Confiança é 100%. Sabe? Confiança não é confiar em alguns momentos e outros momentos desconfiar de Deus. Não existe meia confiança em Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. O inimigo, ele quer que a gente desconfie, o inimigo quer que a gente não confie das principais características e do atributo de Deus, que ele é imutável. Uma das principais ideias que o diabo tenta lançar sobre nós é a dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse campo aqui mesmo
É o local que eu devo estar? É isso que Deus tem para minha família? Será que isso que eu estou passando, né, é realmente a coisa certa a que eu deveria estar passando? Sabe, todas as vezes que falta confiança em nós, todas as vezes que falta confiança naquilo que Deus projeta, sabe, a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta, sabe, assumir o lugar de Deus. E quando eu assumo o lugar de Deus, eu estou dizendo para Deus que, olha, Deus, senta aqui nessa cadeira, porque eu vou fazer do meu jeito. Eu tomo o trono, sabe? Eu faço aquilo que deveria ser feito por Deus. Eu tiro Deus do trono e faço destruição. Sabe, existe um livro, Enraizados, que o autor ele compartilha a seguinte expressão. Por isso, ele nos leva a lugares de vulnerabilidade, onde o nosso coração fica exposto, e ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza os maiores desejos. Ele está empenhado em nos mostrar, através dos seus processos em nossas vidas, que podemos confiar a Ele os maiores anseios do nosso coração, pois estes também são os seus maiores anseios em nós. Sabe, decida hoje confiar plenamente em Deus, decida hoje passar pelo processo de confiança, lembrando-se de que Deus já fez em sua vida e Ele fará novamente. Deus não é homem para mentir. Olhe e perceba que a Bíblia ela é um exemplo claro para nós de homens que confiaram em Deus. Um exemplo para você é Davi. Davi, antes de derrubar o grande gigante, ele luta com o leão e o urso. E aí, em Samuel, capítulo 17, versículo 37, 1 Samuel 17, 37, Davi faz uma declaração que diz assim: o Senhor que me livrou da garra dos leões e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Sabe, Davi tinha uma plena confiança, por isso ele faz essa declaração de confiança, porque ele sabia o Deus que ele cria. Você precisa trazer ao seu coração, para ser resiliente, que confiança precisa ser plena no Senhor. Você precisa trazer ao seu coração e lembrar de reconhecer a voz do seu Pai, que traz segurança ao seu coração. Sabe, a segunda característica que eu preciso dizer para você nessa manhã é sobre que ser resiliente é decidir passar pelas tempestades. É passar pelas tempestades da vida. A vida não é feita só de sol, a vida não é feita só de tempestade, também tem períodos de seca. Existem esses períodos em que a vegetação ao nosso redor ela fica sequinha, morrem as coisas ao nosso redor. Mas a gente precisa trazer ao nosso coração que a gente precisa passar por esse período de dificuldade. Então a minha palavra para você que deseja ser resiliente, ter uma fé inabalável decida hoje passar por os momentos de seca ou também pelos momentos de grandes tempestades. Sabe, Salmo de número 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois sou teu, Senhor. Me fazes viver em segurança. Sabe, no processo de nós desenvolvermos uma fé resiliente, a gente vai passar por pressões, por momentos desconfortáveis. Isso traz crescimento, sabe por quê, querido? Fé não é para facilitar, fé é para nos tornar mais resilientes. Fé não é a palavrinha mágica que eu falo e abre o caminho para mim, mas fé me faz com que eu me torne uma pessoa mais forte, porque fé tem a ver com fortalecer e não com facilitar. Sabe, a gente precisa entender que no processo de passar pela jornada cristã, nós iremos passar por pressões, nós iremos passar por momentos ruins, isso trará para nós crescimento, desenvolvimento da nossa fé, evolução do nosso caráter. Nós precisamos aprender a descansar em meio ao caos, a gente precisa aprender a descansar em meio à dor, a gente precisa aprender a descansar em meio à seca, a gente precisa aprender a descansar em meio à tempestade. Sabe, porque o nosso Deus, Ele está interessado no nosso bem-estar. Deus ele não está interessado no seu conforto, mas Ele está interessado no seu coração. Deus não está interessado na sua zona de conforto, até porque Deus nos convida todo o tempo a sair da zona de conforto. O autor Brian diz mais uma vez no livro Enraizados, ele disse: Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. A razão por Ele ter nos deixado um consolador é porque Ele sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis.
Saiba disso, em momentos de desconforto você tem um consolador, em momentos de perigo você tem um auxiliador, em momentos de angústia você tem aquele que é o conselheiro. Então lembre-se sempre, Deus não está interessado no seu conforto, Deus não está interessado na sua comodidade, Deus está interessado no seu crescimento espiritual, na sua fé inabalável, no seu coração descansar unicamente nele e confiar de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Enfrente as tempestades, decida passar pela seca, decida não recuar, decida não retroceder mais. Sabe, os discípulos de Jesus, eles enfrentaram esse momento. Os discípulos de Jesus, eles enfrentaram os momentos de desconforto para experimentar o crescimento. A Bíblia diz isso. Olha o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 24, 26. Diz assim a palavra do Senhor: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez completamente bonança. Não importa a tempestade, não importa a seca que você está passando, Ele está presente na sua vida. Ele está presente no seu coração. Ele é o Senhor da sua vida. Se um dia você entregou a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele continua sendo aquele que governa. A palavra Senhor quer dizer Kyrios, aquele que tudo governa. Existe um Deus sobre mim. Pare de tentar fazer as coisas do seu jeito. Pare de tentar fazer com que algo aconteça só do seu jeito. Pare de tentar fazer com que só Ele pode fazer, querido. Pare, descanse. O seu papel não é acalmar a tempestade, o seu papel é ir até Jesus. Pare de tentar resolver as coisas da sua maneira. O seu papel é ir reconhecer que Jesus está no seu barco. E se Jesus está no seu barco, é garantia de que você irá passar por essa tempestade. Se Jesus está na sua casa, é garantia de que você tem uma cisterna que no tempo de seca ela vai te dar água. Sabe, Jesus é aquele que vai estar com você. Como seguidores de Jesus, a gente precisa entender que estamos em construção. E o papel nosso é entender que Deus está nos construindo. E se Ele está nos construindo, Ele vai nos sustentar. Porque quem constrói é quem sustenta. Sabe, vamos descansar em meio à tempestade, vamos aprofundar as nossas raízes para que quando chegar os períodos difíceis, nós possamos estar firmados no Senhor. Mas existe uma terceira característica de resiliência que eu gostaria de falar para você. Para você ser resiliente, você precisa entender que você precisa passar pelas suas fraquezas. Você precisa vencer suas fraquezas. Primeira coisa, então, para ser resiliente, a gente precisa confiar em todo o tempo. Segunda coisa, para ser resiliente, você precisa decidir passar pelas tempestades. Não recue, não retroceda. Você está no caminho certo. Quando Deus está te apertando, não é porque Ele quer te descartar. Lembre-se sempre, aquele que é músico, quando ele pega o violão, ele tem que apertar as cordas para que ele possa tocar. Quando Deus te aperta, Ele não quer te jogar fora. Quando Deus te aperta, Ele quer te usar. Assim como um músico aperta o violão, assim como o baterista aperta a pele da bateria para que tenha um som, uma boa afinação, Deus está te apertando porque Ele quer te usar. Resiliência é a capacidade de entender que quando Deus me aperta, Ele quer tirar o melhor de mim. A terceira característica, então, que eu quero falar para você sobre resiliência é de que, para ser resiliente, você precisa decidir vencer as suas fraquezas. Salmo de número 61, versículo 2 diz: desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Sabe, o processo de resiliência, o processo de nos tornar resilientes é o processo que envolve as nossas fraquezas. É reconhecer a nossa humanidade, é reconhecer que nós somos gente. Nós não somos super-homens, você não é uma super-mulher. Nós somos seres dotados de fraquezas e nós precisamos assumir as nossas fraquezas. E aí, querido, talvez você está no campo aí, você está passando por um momento de fraqueza emocional. Reconheça a sua fragilidade emocional. É tempo de cuidar das suas emoções. Talvez você precise reconhecer que a sua vida devocional é o seu ponto fraco. Então é hora de você voltar-se à vida devocional. Talvez você precise reconhecer que a sua fraqueza é sua área financeira. Então você precisa de ajuda. Você precisa se organizar nisso.
Você precisa reconhecer suas fraquezas. Quais são as áreas que você tem se sentido incapaz? Quais são as áreas que você está se sentindo incapaz? Quais são as áreas que você se sente incapaz de ser um vencedor? É nessa área que Deus quer trabalhar em você. É nessa área que Tiago mostra para nós que Deus está a todo momento disposto a nos ajudar. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E aí é interessante que no capítulo 1, no versículo 6 de Tiago, Tiago fala bem assim: peça a Deus sabedoria, porque Ele dá generosamente. Mas aquele que pede sabedoria, peça sem duvidar. Sabe, em Tiago aqui a gente está encontrando algo precioso, queridos. As provações da nossa vida são inevitáveis. Desde o dia que você nasceu, você vai passar por momentos ruins. Desde o dia que você aceitou a ida ao campo missionário, desde o dia que você deixou a sua família, desde o dia que você deixou a sua zona de conforto, desde o dia que você deixou a sua igreja local para assumir essa responsabilidade de estar no sertão, transformando vidas, você vai passar por provações. As provações, elas têm a capacidade de nos construir em seres melhores, ou as provações, elas nos irão nos tornar seres que são frágeis. As provações, elas têm a capacidade também de dizer se nós somos vítimas ou se nós queremos ser protagonistas, porque a pessoa que é vítima, ela fica no porquê, ela se para no porquê, e isso só aumenta a dor. Mas quando a gente olha para Tiago, ele fala assim: peça sabedoria a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você tem a ajuda de Deus que te dá um recurso sobrenatural. Sabe, você precisa entender que essa é a nossa condição. Vencendo as nossas fraquezas, pedindo sabedoria a Deus, porque Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe, Tiago, ele traz para nós essa orientação. Jesus, ele está aqui para nos ajudar. Sabe, saiba que Jesus pode te dar toda a capacidade, todos os recursos para você vencer. Você está aqui e eu estamos aqui nessa jornada porque Ele acredita em nós. Seja perseverante. Quando reconhece a sua fraqueza, você experimenta um novo nível de fé. Olha, mais uma vez, essa frase do autor do Enraizados, ele diz: se você está na fornalha, fique tranquilo. Se você está na fornalha, você está prestes a descobrir que a sua fé é genuína. Nós só iremos descobrir que a nossa fé é genuína quando passarmos pela fornalha. Nós iremos experimentar as nossas fraquezas, dando acesso a um outro nível de fé. Nós iremos experimentar fraquezas, nos dar acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar, porque a nossa fé vai ser comprovada e a nossa força será sobrenatural. Sabe, Jesus sempre vai aparecer para nos ajudar nos momentos das nossas fraquezas. Jesus apareceu na tempestade para os seus discípulos. Jesus vai aparecer para você também no momento de tempestade. No momento de seca, Jesus também irá aparecer para você. E Ele está lá, a sua ordem, a tempestade vai cessar, a seca vai embora. Muitas coisas irão acontecer a partir do momento que você reconhecer que Jesus está lá. Jesus está aí com você. Jesus está na sua vida. Jesus está no barco. Muitos acham que a vida cristã é algo muito simples. Muitos acham que a vida cristã é algo muito complexo. Muitos acham que a vida cristã é algo insuportável, mas difícil é viver sem Cristo. Sabe, porém, achamos difícil é tentar viver uma vida cristã sem Jesus. É impossível você viver uma vida sem Cristo. É impossível você querer viver Cristo, com Cristo, sem passar pelas coisas que Cristo passou. A quarta e última característica, então, de alguém que é resiliente, eu espero que essa palavra esteja falando ao seu coração e que você possa tomar nota disso. A primeira coisa que eu falei aqui é: você precisa decidir confiar plenamente em Deus. Não existe 99,9% de confiança. Ou você entrega 100%, ou você não entregou 100% a confiança do seu coração a Jesus. Você precisa decidir passar pelas tempestades, aplicando para você e contextualizando esse momento. Você precisa decidir passar pelas secas. E a terceira característica é: você precisa decidir enfrentar suas fraquezas. Quais são os seus medos? Quais são
os monstros. Qual é o seu leão? Qual é o seu urso? Ninguém derruba um gigante em público sem antes não vencer o leão e o urso no secreto. A quarta e última característica de alguém que é resiliente é alguém que entendeu que deve viver na palavra e não nas emoções. Então, a quarta característica de resiliente é decida viver na palavra e não nas emoções. Salmo de número 19, versículo 7, 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O preceito do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por ela o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer. Sabe, não podemos ser motivados pelas nossas emoções, irmãos. Você sabe muito bem, missões não é uma aventura, missões é uma ordem. Essa é a expressão que a gente usa na nossa igreja lá em Coroado. Nós não somos chamados para fazer missões por causa de uma aventura, por causa de uma emoção que a gente sentiu. Nós simplesmente entendemos que missões é realmente estar disposto a cumprir uma ordem, é obedecer uma palavra, é se submeter a uma ordem de Jesus. É um imperativo que o Senhor nos dá. Não é uma questão de sentimento, porque os nossos sentimentos eles são legítimos, mas eles não determinam a nossa capacidade de entender os planos de Deus, porque o que vai discernir para nós, o que vai nos dar tranquilidade de entender os planos de Deus é a palavra do Senhor, sabe? Então, nós precisamos ser movidos pela palavra. Nós somos o tipo de gente que não é movida pelo sentimento. Nós somos o tipo de gente que não é movido pelas tradições. Nós somos um tipo de gente que se move por causa de uma palavra, é por causa da palavra do Senhor que nós andamos, é por causa da palavra do Senhor que fazemos, é por causa da palavra do Senhor que nós proclamamos a todo tempo que Jesus está voltando. E esse é o ano aceitável do Senhor, sabe? Você e eu precisamos nos dedicar a isso, a caminhar em cima de uma palavra. Porque quem caminha em cima de emoção é inconstante, instável. Quem caminha em cima de uma emoção é uma pessoa que vive na inconstância. Hoje ele quer estar aqui, mas amanhã ele já está pensando em outra coisa. Ele já está pensando em deixar a base missionária para ir para outro lugar. Ele está assim porque ele não está sentindo bem, ele não está legal, o coração dele é assim. Querido, você caminha em cima de uma palavra. Foi a palavra do Senhor que te colocou aí. É a palavra do Senhor que tem que te nortear. Você não pode retroceder. Você não pode mudar um centímetro. É aquela palavra que Deus disse a Josué no capítulo 1. Mantenha-se na palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique na palavra. Sabe, para você desenvolver um bom sistema de resiliência, as nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra do Senhor. Deus desenvolve as nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma delas é mais importante do que o aprofundamento na palavra. A palavra precisa ser a base do nosso coração. A palavra precisa ser o que nós venhamos nos deleitar. Nós precisamos viver um nível de satisfação onde os nossos sentimentos eles não são determinantes para que a gente venha nortear nossa caminhada espiritual. Precisamos viver um nível de satisfação onde não estou mais satisfeito pela realidade que eu vivo no momento. O que determina a minha satisfação não são as coisas ao meu redor. Eu não sou motivado pelas coisas externas que estão acontecendo ao meu redor. Eu não sou motivado pelas coisas internas, por aquilo que eu estou sentindo, mas eu sou motivado por aquilo que é eterno. Eu estou vendo vidas sendo transformadas, eu estou em cima de uma palavra, e é em cima dessa palavra que eu vou firmar o meu coração. Sabe, você precisa lembrar sempre ao seu coração que a palavra de Deus é a base para a sua caminhada. O salmista também nos diz isso, Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
tudo que ele faz prospera. Siga a palavra. Siga a palavra de Deus. Siga o que a palavra está dizendo para você. Não siga os conselhos dos ímpios. Não siga as suas emoções. Não siga as suas fraquezas. Não siga a opinião pública. Siga a palavra. Sabe, quer viver uma vida livre? Quer viver uma vida, sabe, de grande elasticidade, de resiliência? Medite na palavra. Faça da sua palavra a sua base. Faça da palavra a sua caminhada. Eu caminho aqui para o fim e encerrando esse momento, que privilégio poder falar para você. Olha, eu me sinto muito honrado de nessa manhã estar falando para você sobre resiliência, sabe por quê? Porque eu decidi ser resiliente. Eu decidi suportar as dores da vida. Eu decidi não parar em meio à dor. Eu decidi não parar em meio às minhas fraquezas. Eu decidi confiar plenamente em Deus. Eu decidi caminhar em cima de uma palavra de Deus. Eu decidi deixar tudo aquilo que aconteceu comigo para entender que a melhor coisa era confiar plenamente em Deus e saber que Ele era fiel e justo, que eu estou numa boa obra e que, apesar das minhas fraquezas, apesar da minha humanidade, apesar das minhas limitações, eu decidi permanecer firme na palavra do Senhor. Eu quero convidar você também a não deixar com que as situações de dúvida tirem o brilho dos seus olhos. Você está fazendo uma grande obra, não pare, não olhe as críticas, não olhe as oposições, não olhe as limitações. O lugar que Deus te colocou, Ele acertou, Ele não errou quando te colocou nesse lugar. Deus te colocou aí por causa de uma palavra, de um plano. Então decida confiar nele, decida vencer suas fraquezas, decida vencer o tempo de seca, decida meditar na palavra e não em cima das suas emoções. Romanos capítulo 8, e aí eu encaminho aqui para um fechamento, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, como não nos dá justamente com ele e de graça todas as coisas? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Saiba uma coisa, para ser resiliente, você vai ter que sair da zona de conforto. Saiba de uma coisa, para você ser esticado, Deus vai te tirar do sofá da sua casa. Deus já te tirou do sofá da sua casa, te levou para o sertão. E agora, Deus vai te dar novos desafios, porque Ele não parou. Ele quer te esticar cada vez mais. As raízes, os momentos difíceis farão que você permaneça. Todo o processo que você está vivendo é um processo de amadurecimento. Deus está forjando em você o melhor. Sabe? Decida hoje ser resiliente. Não pare. Não desista. Não jogue a toalha. Por mais que você não está vendo o que você gostaria. Por mais que você não está sentindo. Mas nós não somos aqueles que se baseiam no que vê ou no que nós sentimos. Nós baseamos a nossa caminhada em cima de uma palavra. E é firmados nessa palavra que nós prosseguimos. Decida vencer as tempestades da sua vida. Decida vencer as fraquezas. Decida deixar as emoções de lado e se basear na palavra. E confie plenamente no Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. E a minha oração, Senhor, é que cada missionária, venha descansar no Senhor, entendendo que o Senhor está no processo de nos tornar mais resilientes. O Senhor está nos esticando. E quando o Senhor nos estica é porque o Senhor quer nos usar. Porque o Senhor quer que nós venhamos ser árvores vistosas, com folhas bonitas, com raízes profundas e que dá bons frutos. E que os nossos frutos, eles permaneçam. Então, que o amor do Senhor inunde cada base, cada missionário. Que a graça do Senhor venha a ser a graça que capacite a lidar com todas as dificuldades.
e que o Espírito Santo venha ser o auxiliador, o consolador em todo o tempo. Que no nome de Jesus, cada um desses missionários venha ter uma fé inabalável, uma fé fortalecida no Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém e amém. Deus te abençoe, um prazer estar aqui com você.